Amém. Graça e paz, Lagoinha. A paz do nosso Senhor e Salvador esteja sobre tua vida. Amém. Pode ficar sentadinho mesmo, irmãos. Hebreus capítulo 13 e o versículo 8. Tema que eu quero compartilhar com os irmãos. Hebreus capítulo 13 e o versículo 8. Milagres, irmãos, eles acontecem quando a fé, ela encontra o impossível. É esse tema que eu quero ministrar essa noite. Milagres acontecem quando a tua fé encontra o impossível. Quantos aqui precisam de um milagre? Digam amém. Todos nós precisamos, irmãos, de um milagre. Mas o milagre ele só acontece se a tua fé encontrar o impossível. Não é o que você vê com os teus olhos carnais, mas sim com os teus olhos espirituais. Então os milagres eles acontecem, irmão, quando a fé ela vai encontrar o impossível. E nós vivemos em um mundo onde muitas pessoas desacreditam do sobrenatural. Você parou para pensar que é mais fácil nós crermos no natural, naquilo que é palpável, naquilo que nós vemos, naquilo que nós tocamos? É muito mais fácil nós crermos no natural. Mas essa noite eu quero convidar você, eu quero incentivar você a vir junto comigo para o sobrenatural do Senhor. O sobrenatural, irmão, não é o natural, é o sobrenatural. Eu incentivo você que você venha se ligar com o céu essa noite para que o sobrenatural venha acontecer na tua vida. A Bíblia, irmão, ela está cheia de testemunho de milagres que mudaram histórias, restauraram vidas e revelaram o poder de Deus. A pergunta é, para mim e para você: quantos precisam que a sua história seja mudada? Quantos precisam que Deus venha restaurar a sua vida? Quantos querem entender, compreender e viver o poder, o sobrenatural do Senhor? Milagres, irmãos, eles não são eventos do passado. Eles continuam vivos quando nós cremos, quando nós nos colocamos na dependência do Senhor. Acontecia milagre lá no Antigo Testamento? Acontecia. Acontecia milagres lá. Acontecia milagres no Novo Testamento? Acontecia. Mas olha o texto, irmãos. Deus, Ele ainda realiza milagres. Ele não parou de realizar milagres. Hebreus 13, 8, olha o que o texto diz, irmãos. A versão NVI, vou sempre usar a versão NVI. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Agora, preste atenção na expressão, porque eu amo quando os textos começam com Jesus Cristo. E o texto é muito claro porque ele diz que Jesus Cristo é o mesmo. Isso mostra o caráter do Senhor, que é imutável. Significa dizer que Deus não muda, Deus não erra, Deus não falha. Você e eu mudamos, você e eu falhamos, você e eu erramos. Deus não, Ele é fiel, Ele é imutável, não erra, não falha, não se atrasa, sempre chega na hora certa. Esse é o Deus que eu e você servimos. E o texto diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, no passado, hoje, agora, já e eternamente. Então, irmãos, o Deus que operou no passado, Ele opera no presente. Só que é difícil, parece que é difícil nós crermos, nós acreditarmos. Quando a gente lê a Bíblia, a gente fica maravilhado com as histórias. Mas nós temos que entender que o mesmo Deus, é o mesmo Deus, Ele não mudou, Ele não muda. Porque o texto diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, passado, hoje, agora e eternamente. O poder de Deus, irmão, ele não muda com o tempo. Então repita, o poder de Deus não muda com o tempo. Você e eu mudamos. Mas o poder de Deus, ele não muda com o tempo, ele continua sendo poderoso. Você serve um Deus que é onisciente, sabe todas as coisas. Você serve um Deus que é onipresente, está em todos os lugares. Você serve um Deus que é onipotente, aquilo que você e eu não podemos fazer, Ele faz. Esse é o Deus que servimos. Milagres, irmãos, eles são manifestações do caráter imutável de Deus, ou seja, que Deus ele não muda, e Deus, ele não mudando, Ele pode sim realizar milagres. E quantos milagres nós temos para contar? Irmão, crente tem que ter milagre para contar.
Crente de verdade tem que ter milagre para contar, irmão. Não pode ser só na carona do outro, porque Deus fez na vida do outro, e glória a Deus, porque Deus fez e faz, mas Ele fez na minha também, Ele fez na tua também. Jesus, Ele continua curando, continua libertando, continua transformando, e essa noite eu quero ministrar sobre a tua vida a cura, a libertação e a transformação. Se você crê, comece a se conectar com o céu. Se você crê, comece a adorar ao Senhor. Se você crê, você vai ver o sobrenatural do Senhor. Não olhe para mim, porque eu nada tenho para você, mas o meu Jesus, esse que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, tem para dar para você. O sobrenatural está acessível a quem crê. Veja, não é o natural, nós queremos o sobrenatural. E o sobrenatural acontece para aqueles que creem, para aqueles que acreditam, para aqueles que querem, para aqueles que não duvidam. E é isso. Não limite Deus, irmãos, ao seu entendimento, porque nós não entendemos Deus. Não é o que eu entendo sobre Deus, é o que eu acredito que o meu Senhor Jesus pode fazer. Ore com expectativa de resposta, irmão. Quando você for orar, já vai orando. Eu contei aqui o testemunho da geladeira. Eu já orava agradecendo por uma geladeira que eu não tinha. Eu criei uma expectativa de resposta. Hoje, irmão, você pode orar, e tenho certeza que se você orar em nome do Senhor Jesus, basta somente um amém do Senhor para a tua vida. Se você orar com expectativa que Deus vai te responder, o Deus ao qual nós servimos responde. A Bíblia diz em Isaías 59:1, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo seu ouvido para que não possa ouvir. Deus ouve você e Deus responde você, segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Então ore com expectativa de resposta, porque Deus vai falar essa noite. Lembre-se, irmão, Deus não mudou, o milagre ainda é possível. Busque intimidade com o Senhor, porque Ele é o realizador de milagres. E nós temos que compartilhar, irmãos, testemunho de milagres para edificar a fé dos nossos irmãos. E eu estava aqui quando nosso querido irmão Diego testemunhou que precisava de uma provisão, e o carro estragou, e a provisão chegou. Milagre! Agora eu disse que crente tem que ter milagre para contar, irmão. Você também precisa ter milagre para contar. Sabe, irmãos, eu queria fazer um curso de teologia. Meu maior sonho era fazer um curso de teologia. E uma vez, eu tive a oportunidade de fazer um curso de teologia. E eu fui num determinado lugar para começar a fazer o curso de teologia. Mas o que acontecia? Pelo fato de eu ser cego, eu entrava no curso, eu não assinava uma presença, não assinava uma chamada, eu não recebia trabalhos, eu não fazia trabalhos, eu não fazia nada. Então eu entrava e saía e ninguém dizia nada. E eu fui uma semana, 2, e aquilo começou a me incomodar. Digo, mas Deus, assim não, eu quero ser avaliado como qualquer outro. Mas eu entrava e ninguém via, e eu saía e ninguém via. Não fazia um trabalho, não assinava, apenas escutava. Aí questionei, pedi para falar com o pessoal lá do curso. Olha, eu queria saber se eu vou ter uma prova, se eu vou ter uma chamada para assinar, né? Eu estou aqui. Parece que, né, as coisas não se ajeitaram. E eles disseram, olha, a gente não tem o material para você, então tu pode continuar vindo aqui, está tudo bem, vem ouvindo. Digo, sim, eu sei que eu posso vir ouvir, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas eu quero ser avaliado, eu quero fazer um curso de teologia, como todos os meus colegas fazem aqui. Por que eu não posso assinar uma chamada? Por que eu não posso ter um trabalho? Por que eu não posso ler, ou não ter ali a Bíblia para fazer um trabalho? Irmão, fui mais 2 semanas, parei e me frustrei. Pense num homem frustrado, brabo, indignado. Eu pedi perdão ao Senhor. Mas eu cheguei a dizer, irmão, quando você oferecer um curso de teologia, você diz assim, curso de teologia menos para cego. Eu falei, não devia ter falado, mas eu falei, pedi perdão. O tempo passou, irmão. O tempo passou. Daí a minha irmã veio parar aqui na Lagoinha. Daí, né? Digo, vou ter que ir na Lagoinha. E ela se batizou aqui, irmão. Eu vim porque ela se batizou aqui, mas eu não queria estar aqui. Mas eu vim porque ela se batizou, em respeito. Ela veio para a Lagoinha, eu comecei a ver, algumas coisas me começaram a chamar a atenção. Troquei uma ideia com o pastor Léo me arrumou uma apostila do Start, na época era Plugados, e eu comecei a pensar, olha só que legal, ele foi atrás de uma apostila para mim. Irmão, fiz o Plugados, 2 meses de Plugados, num frio de arrebentar. Passou o tempo e nós tínhamos o Carisma, e a Jenny era a coordenadora, e eu lembro que ela uma vez me mandou uma mensagem, olha, esse é o valor. E eu disse, eu não tenho esse valor.
Aí ela mandou outra mensagem: olha, nós queremos que tu faça, depois a gente vai dar jeito, vamos ver o que vai acontecer. Digo, então tá, então eu vou fazer. E nesse meu tempo o pastor Léo começou a arrumar os livros, começou a falar com os professores que precisava de me mandar um PDF, um slide, alguma coisa. E, irmão, era o meu sonho se realizando e eu não sabia, era um milagre. O que aconteceu? Escute, irmão, eu precisava de uma continha de dinheiro para pagar o carisma, irmão, para a honra e glória do Senhor Jesus. Às vezes a gente não entende, às vezes a gente não compreende, mas do momento que eu disse, tá bom, Jenny, coloca meu nome aí, nós vamos fazer. O pastor Léo começou a arrumar assim, o pastor Léo começou a falar com os professores e tudo foi se ajeitando. E, irmão, para a honra e glória do Senhor Jesus, Deus levanta alguém, irmão, não sei como, não sei de que forma, hoje eu sei, Deus levantou alguém, irmão, essa pessoa pagou todo o meu seminário e eu pude me formar aqui na Lagoinha. Isso é milagre, irmão, milagre. Deus levantou alguém que nem da igreja é, aqui da igreja, irmão, e pagou todo o seminário para que eu pudesse me formar. E eu lembro muito bem quando eu vim aqui, a Jenny estava aqui, o pastor Léo, e eu olhei para ela e disse, muito obrigado por acreditar em mim. Milagre, irmão, milagre, porque Deus sabe que eu não tinha condições. Então, irmãos, nós precisamos compartilhar testemunhos de milagres para edificar, acrescentar a fé dos irmãos. Sabe por quê? Porque Deus ainda realiza milagres. Agora o milagre, irmão, ele começa com um passo de fé, não se engane. O primeiro passo é eu e você que temos que dar. Mateus 8,13. Então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim acontecerá naquela mesma hora. O servo dele foi curado. Irmão, aqui é top demais. Imagina, irmão, sabia que nesse momento, enquanto você está aqui, cultuando ao Senhor e não ao pregador, Jesus pode curar lá na tua casa, Jesus pode curar a tua família, Jesus pode curar, quem sabe, teu primo, teu tio, teu sobrinho. Jesus pode restaurar vidas, restaurar casamentos, restaurar ministérios, enquanto você está aqui. Irmão, não se engane, Jesus, irmão, a gente acha assim, Jesus é tão poderoso que a gente acha assim, que Jesus tem que estar aqui como pessoa e tocar, em tocar na gente. Não, enquanto você está aqui adorando, glorificando, da mesma forma Ele pode dizer, porque você creu, eu curo, porque você creu, eu faço milagre. Da mesma forma que Ele fez aqui com esse centurião. Então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim acontecerá naquela mesma hora. O servo foi curado, irmão, não é ontem, não é amanhã, não é daqui uma semana, é naquela mesma hora. Enquanto você adora, você pode estar trazendo a cura para a tua família. Enquanto você glorifica, você pode estar trazendo a cura para o teu casamento. Enquanto você glorifica, você pode, aleluia, Jesus, trazer a cura para o teu ministério. Enquanto você adora, Jesus pode curar, Jesus pode fazer um milagre, mas eu não ouço aleluia, eu não ouço glória a Deus. Vamos, irmão, reaja. A fé é a chave que abre portas, irmãos. A fé, ela é a chave que vai abrir portas impossíveis, porque nós não cremos no possível, nós cremos no impossível. Deus, Ele honra a fé simples, a fé genuína, a fé verdadeira. Milagres não dependem de lugar, mas de fé. Entenda e compreenda, milagres não dependem de lugar, não depende, ele depende sim da tua fé. Milagres não dependem de um culto cheio de pessoas, com 500 pessoas, eu creio que chegaremos lá, um culto com 800 pessoas, não, milagre só depende da tua fé, é você e Deus. Uma palavra de fé pode mudar uma situação, e em nome de Jesus, pela tua fé, creia, acredite e receba o milagre que Deus tem para você, hoje, já, agora, porque Jesus responde, irmão, a quem crê, Jesus responde a quem acredita, sim. Então dê passos ousados, irmão, mesmo sem entender tudo. Às vezes eu não entendo, eu não compreendo, mas vamos dar os nossos passos ousados, crendo, acreditando que Jesus vai prover. Servimos um Deus provedor. Quando a resposta parecer distante, irmão, continue orando, declare a palavra com fé sobre a sua vida. Você é abençoado em nome de Jesus, Deus tem muito para a tua vida. Ensine, irmãos, ensine seus filhos a crer, ensine seus parentes a acreditar, ensine seus vizinhos a crer, acreditar, seja um espelho. Quando ele olhar para você, ali vai uma mulher de Deus, uma mulher de fé, ali vai um homem de fé, um homem de Deus. Seja um espelho.
Mantenha a tua fé viva mesmo diante do silêncio de Deus, porque não é sempre que Deus fala, mas Ele fala, aqueles que persistem, insistem, porque o milagre, ele começa com um passo de fé. O milagre começa, irmãos, então com um passo de fé. Agora, os milagres, irmãos, eles glorificam ao Senhor. Sabe quando a gente diz aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor, louvado é o Senhor, estamos glorificando a Deus. Agora mais top ainda é glorificar com os milagres que o Senhor tem para você essa noite. Lucas 5:26, Lucas capítulo 5 e o versículo 26, olhe lá. Ao ver isso, todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, cheio de temor, dizendo: hoje vimos coisas extraordinárias. Hoje vimos coisas extraordinárias. Irmão, tu já pensou tu dizer: hoje eu vi coisas extraordinárias, hoje eu vivi coisas extraordinárias, hoje eu senti coisas extraordinárias. Devemos glorificar ao Senhor, irmão, porque hoje vimos coisas extraordinárias. Eu convido a você a se olhar no espelho, para você ver o milagre do Senhor, porque você é o milagre do Senhor, você é o milagre do Senhor. O propósito, irmão, final do milagre é exaltar a Deus, por isso que Deus vai te usar para exaltar o nome dEle. Milagres despertam um temor santo assim nas pessoas, sabe? Deus, Ele se move para que o seu nome seja exaltado. Quantos vieram para exaltar ao Senhor, para glorificar ao santo nome do Senhor? Quando nós adoramos, quando nós glorificamos, quando nós cultuamos, irmão, o milagre está muito, muito, muito perto de nós, basta só um amém do Senhor. O sobrenatural, irmão, ele traz glória ao natural. Por isso, irmão, o testemunho público, ele fortalece a fé coletiva. Por isso que nós temos que testemunhar das pequenas coisas. Eu sempre digo, a gente quer que o cego volte a enxergar, que o paralítico volte a andar, que o morto ressuscite. Jesus faz tudo isso. Agora não dá para esquecer, irmão, não dá para esquecer de um texto que eu sempre vou citar, que é o Salmo 3, versículo 5, que diz: eu me deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Você é um milagre, irmão. Você é um milagre. Você é um milagre. Dê crédito, irmão, a Deus por tudo que Ele faz por você. Louve antes, durante, depois do milagre. Louve, adore, glorifique, irmão, porque o Deus provedor, o nosso Deus de milagres está aqui e pode sim, irmão, hoje Ele pode sim fazer um milagre na tua vida, mudar a tua história. Então vamos usar os nossos milagres, aqueles que Deus deu para nós, para evangelizar. Vamos usar como uma ponte para evangelizar. Eu tenho tantas coisas, irmãos, tantos milagres, que pela misericórdia do Senhor, o Senhor me concedeu, e eu quero dividir, repartir, compartilhar, porque é maravilhoso. Nós temos que reconhecer a soberania de Deus. Deus é soberano, perfeito, maravilhoso, tremendo, e acima de tudo, Ele é o meu e o teu Pai. Então, irmãos, compartilhe os seus milagres com gratidão. Pense aí um pouquinho se você não teria algo para contar. Pense aí um pouquinho se você não teria um milagre para contar. Eu tenho certeza, irmão, eu tenho certeza que você também teria milagres para contar. Porque os milagres, irmãos, glorificam a Deus. Agora, às vezes o processo, irmão, antecede o milagre. Então, João 13, 7. João 13, 7, irmãos. Às vezes, o processo ele vai anteceder o milagre. Olha o que diz João 13, 7. Jesus respondeu: vocês não sabem agora o que estou fazendo, mas mais tarde entenderão. Sabe as lutas, problemas, dificuldades, aflições, por que disso, por que estou passando por isso? Nós gostamos muito do porquê, por que as coisas não vão bem, por que a minha família não vai bem, por quê?
Porque estou passando por essa dificuldade, doenças, enfermidades. Por quê? Por quê? Por quê? Jesus respondeu, irmão: vocês não sabem agora o que estou fazendo, mas mais tarde entenderão. Agora, nem todo milagre, irmão, ele é instantâneo, não é um missi-miojo, colocou ali 2, 3 minutos, está pronto. Nem todo milagre é já, embora Jesus possa fazer o milagre já, agora, mas nem todo milagre ele é instantâneo. Deus, ele trabalha no invisível antes do visível. Então é a tua fé. O tempo de espera vai preparar o teu coração para receber. E eu sempre ouvi que não é que Jesus esteja demorando, é que Ele está caprichando no teu milagre. Às vezes, irmãos, o processo é parte do milagre, então aguente firme, não retroceda, não pare, continue, porque confiar é essencial até o milagre se manifestar. E hoje eu creio, eu acredito, eu confio que tem milagre na minha e na tua vida. Então persevere, irmão. Mesmo sem entender, persevere, não pare, continue, não pare. Confie nos processos do Senhor, afinal de contas os processos são do Senhor. Não murmure enquanto espera, louve, agradeça. Continue firme, fortaleça a sua fé no meio da dor. E creia que Deus está agindo mesmo em silêncio, porque às vezes o processo antecede o milagre. Eu já vou encerrar, a banda pode subir, irmão. Mas eu tenho que citar meu último tópico. O milagre revela o poder do nome de Jesus. Atos 3:6. Olha o que diz Atos 3:6. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Agora observe, irmão, o poder do milagre não está nos recursos humanos, mas em Jesus. É Ele que cura, irmão, é Ele que liberta, é Ele que transforma. O nome de Jesus é suficiente para mudar qualquer situação. A fé, ela é ativada quando nós reconhecemos quem realmente tem poder, e o Todo-Poderoso é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro, ele oferece o que é eterno e não o que é passageiro, irmão. Eu podia te oferecer uma casa. Quantos querem uma casa? Glória a Deus. Quantos querem um carro? Glória a Deus. E está tudo bem, está tudo certo. Quantos querem um apartamento? Glória a Deus. Mas isso aqui é passageiro. Pedro, ele ofereceu o que é eterno. Hoje eu estou te oferecendo o que é eterno, Jesus. Eu estou te oferecendo Jesus. O milagre começa com uma palavra de autoridade espiritual. Então, em nome de Jesus, receba. Confie no nome de Jesus, acima das circunstâncias, não importa, confie no nome de Jesus, acredite no nome de Jesus. Ofereça a Cristo às pessoas, antes de qualquer outra solução, ofereça a Jesus Cristo, porque Ele pode curar, pode libertar, pode transformar. Ore com fé, sabendo quem está por trás do milagre. Quem está por trás do milagre? O nosso Senhor Jesus Cristo. Reconheça que o que você tem em Deus é maior do que aquilo que lhe falta. Proclame o nome de Jesus como a sua maior riqueza. Porque Jesus, irmãos, Ele é maravilhoso. Porque o milagre revela o poder do nome de Jesus. Para encerrar, tenho que fazer aqui 2 orações. Mas antes de fazer essa oração, irmão, o milagre, ele é como uma semente. Você planta com fé, rega com oração e espera com confiança. Ele brota no tempo certo. E quando floresce, todos ao redor se maravilham com o que Deus fez. Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Deus tem milagre, irmão, para mim e para a tua vida. Deus tem milagre para mim e para a tua vida. Irmão, você tem fé? Sim ou não? Sim. Você tem esperança, irmão? Sim ou não? Sim. Aonde a fé há esperança, irmão. E aonde há esperança há espaço para o milagre. Você pode aplaudir o Senhor?